A senhora vai sair dessa casa hoje, dona Joana. Não adianta chorar. Já está tudo decidido no cartório. Dona Joana sentiu as pernas tremerem. Aquela voz era do filho caçula, o advogado, o que ela criou sozinha depois que o marido morreu. O que ela alimentou, vestiu, pagou faculdade vendendo marmita na porta de fábrica. Ele estava de pé na sala, segurando papéis dobrados no bolso da calça social. Os outros dois filhos estavam sentados no sofá, de braços cruzados, olhando para o chão. Nenhum deles olhava para ela. Vocês não podem fazer isso comigo. Essa casa é minha. O advogado soltou um suspiro curto e irritado. A senhora nunca registrou nada no seu nome, mãe. A casa está no nome do pai, e nós três somos herdeiros legais. A venda já foi autorizada. A senhora tem até amanhã de manhã para tirar suas coisas. Dona Joana tinha 72 anos. Havia morado naquela casa por 48 anos. Criou os três meninos sozinha depois que o marido morreu de infarto, quando o caçula tinha apenas 8 anos. Trabalhou de faxineira, cozinheira, passadeira. Acordava às 4 da manhã para vender marmita na porta da metalúrgica. Voltava para casa às 10 da noite, com os pés inchados e as mãos rachadas de tanto sabão. Economizou centavo por centavo para pagar cursinho e faculdade do filho mais novo. Guardava moedas num pote de vidro debaixo da cama. Comia menos para sobrar mais. Remendava a própria roupa para comprar caderno para eles. Ele se formou, virou advogado, usou terno novo no dia da formatura, terno que ela pagou com dinheiro de faxina extra. E agora estava ali, falando com ela como se fosse uma estranha que precisava ser despejada. E para onde eu vou? O filho do meio, que trabalhava como vendedor de peças de carro, deu de ombros sem levantar os olhos. A senhora vai ter que se virar. A gente precisa do dinheiro. Cada um tem sua vida. O mais velho, metalúrgico igual ao pai, também não disse nada. Apenas olhava para a televisão desligada, como se aquilo não fosse com ele. Dona Joana sentiu algo queimar dentro do peito. Não era só tristeza, era vergonha. Era a sensação de que tudo o que ela fez durante quase 50 anos não tinha valido absolutamente nada. Eu criei vocês sozinha, trabalhei feito uma condenada, passei fome para dar comida para vocês. O advogado fechou a cara. Mãe, isso é chantagem emocional. A senhora fez o que qualquer mãe faz. A gente não pediu para nascer. Aquela frase cortou como faca. Dona Joana sentiu as lágrimas encherem os olhos, mas não deixou cair nenhuma. Não ia dar esse gosto para eles. Virou as costas e subiu para o quarto. Fechou a porta devagar. Sentou na beirada da cama e olhou para as paredes. Paredes que ela pintou sozinha. Cortinas que ela costurou à mão. Aquele quarto guardava a vida inteira dela, e agora, de um dia para o outro, nada daquilo era mais dela. Ela não dormiu naquela noite. Ficou sentada na cama, olhando para a foto do marido na mesinha de cabeceira. Ele sorria na foto. Nem imaginava que os filhos que ele tanto amava se tornariam homens assim. No dia seguinte, bem cedo, Dona Joana começou a arrumar as poucas coisas que tinha. Roupas velhas, 2 pares de sapato, uma caixa com fotografias, um terço, uma bíblia surrada. Colocou tudo numa mala de tecido rasgado e numa sacola de feira. Os filhos já tinham saído. Nenhum deles quis estar presente na hora da saída dela. Covardes até o fim. Quando Dona Joana desceu as escadas pela última vez, encontrou Cida na porta da cozinha. Cida era a moça que limpava a casa dela uma vez por semana. Tinha 34 anos. Era mãe de 2 filhos pequenos e morava num barraco de madeira no bairro do outro lado da linha do trem. Ela estava com os olhos vermelhos. Dona Joana, a senhora não tem para onde ir, né? Dona Joana balançou a cabeça. Não conseguiu falar. Então vem comigo. Lá em casa é apertado. Mas a senhora não vai dormir na rua.
Foi assim que Dona Joana saiu da casa onde viveu quase 50 anos, sem despedida, sem um abraço, sem nenhuma palavra de conforto dos próprios filhos. Ela entrou no ônibus com Cida, segurando a mala velha no colo, sentindo o peso da humilhação apertar o peito. A casa de Cida era exatamente como ela tinha dito, pequena, quente. Mal cabia uma cama de casal, um beliche para as crianças e um fogão velho na cozinha que também servia de sala, mas tinha algo que a casa dos filhos de Dona Joana nunca teve. Tinha carinho, tinha respeito, tinha dignidade. A senhora pode ficar no meu quarto, eu durmo com as crianças no beliche. Não, Cida, eu não posso fazer isso com você. Pode sim, a senhora sempre foi boa comigo, sempre me tratou como gente. Agora é minha vez. Dona Joana abraçou Cida e chorou pela primeira vez desde que os filhos anunciaram a expulsão. Chorou de tristeza, chorou de vergonha, mas também chorou de gratidão, porque descobriu que ainda existia bondade no mundo e que essa bondade não estava no sangue, estava na escolha. Nos primeiros dias, Dona Joana mal saía do quarto. Sentia vergonha de estar ali, ocupando espaço na vida de Cida. Sentia que era um peso, mas Cida não deixava ela pensar assim. Toda manhã batia na porta com um café quentinho e um pedaço de pão. Dona Joana, a senhora precisa comer e precisa sair um pouco. Ficar trancada aí dentro não vai resolver nada. Aos poucos, Dona Joana foi se acostumando. Ajudava Cida a cuidar das crianças, fazia comida, limpava a casa. Não queria ser um peso morto, queria retribuir de alguma forma aquela generosidade imensa. Uma tarde, Cida chegou em casa com um envelope na mão e um sorriso tímido no rosto. Dona Joana, hoje é dia do sorteio da Mega Sena. Eu sempre jogo R$ 2 quando dá. A senhora quer jogar comigo? A gente divide o jogo. Dona Joana olhou para o envelope. R$ 2 era quase nada. Ela tinha apenas R$ 15 guardados numa lata de bolacha. Dinheiro que sobrou de uma faxina que ela fez numa casa de família 2 semanas antes de ser expulsa. Hesitou. Depois pegou 2 moedas e entregou para Cida. Vai que a sorte muda, né? Cida sorriu. Vai que muda mesmo. Elas foram juntas até a lotérica. O lugar cheirava a papel e tinta de impressora. Tinha 3 pessoas na fila. Um homem de boné apostando no bicho. Uma mulher conferindo raspadinha. Um rapaz pagando conta atrasada. Cida preencheu o volante com caneta azul que falhava. Números aleatórios. Nem olhou muito. Marcou rápido, sem pensar. Dona Joana ficou ao lado, observando. Nem sabia quais números tinham sido escolhidos, nem se importava. Não acreditava que aquilo fosse mudar alguma coisa. Mas pelo menos era uma distração, um pequeno momento de esperança boba no meio de tanto desespero. A atendente imprimiu o comprovante. Cida dobrou o papel e entregou para Dona Joana. Ela guardou na bolsa velha sem nem olhar direito. Passaram-se 4 dias. Dona Joana acordou cedo como sempre. Preparou café, ajudou as crianças a se arrumarem para a escola. Cida tinha saído para trabalhar numa casa no centro da cidade. A casa estava quieta. Dona Joana ligou a televisão velha que Cida tinha na cozinha. Era uma TV pequena, de tubo, que chiava quando ligava. O programa da manhã estava passando. A apresentadora falava sobre o sorteio da Mega Sena da semana. E o prêmio de R$ 3 milhões não foi retirado ainda. Os números sorteados foram 07, 14, 23, 31, 42, 55. Dona Joana sentiu algo estranho. Aqueles números pareciam familiares. Ela levantou devagar. Foi até a bolsa velha que guardava no quarto. Remexeu no fundo. Encontrou o comprovante amassado da lotérica, dobrado entre um lenço e uma carteirinha de posto de saúde. Voltou para a cozinha, sentou na cadeira, olhou para os números impressos no papel. A tinta estava meio apagada, mas dava para ler. Depois olhou para a tela da TV. A apresentadora repetia os números enquanto sorria. 07, 14, 23, 31, 42, 55.
exatamente iguais. Dona Joana sentiu o coração disparar. As mãos começaram a tremer. Leu de novo. Conferiu 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Levantou. Sentou de novo. Olhou para a TV. Olhou para o papel. Colocou os dois lado a lado na mesa. Não estava enganada. Não era imaginação. Aqueles eram os números. Todos. Os 6. Ela segurou o papel com as 2 mãos trêmulas e encostou a cabeça na mesa. Fechou os olhos. Respirou fundo. Não conseguia acreditar. 3 milhões de reais. 3 milhões. Ela, que tinha apenas 15 reais guardados numa lata. Ela, que foi expulsa pelos próprios filhos. Ela, que estava morando de favor num barraco de madeira. Quando Cida chegou à noite, Dona Joana estava sentada na cadeira da cozinha, quieta, com o papel na mão. Cida estranhou. Dona Joana, a senhora está bem? Dona Joana levantou os olhos. Estavam cheios de lágrimas, mas não eram lágrimas de tristeza. Cida, senta aqui. Cida sentou, assustada. A gente ganhou. Ganhou o quê, Dona Joana? A Mega Sena. 3 milhões de reais. Cida ficou branca. Olhou para o papel. Olhou para Dona Joana. Olhou de novo para o papel. Levantou, sentou, levantou de novo. Começou a chorar. As 2 ficaram ali, abraçadas, chorando e rindo ao mesmo tempo, sem acreditar no que estava acontecendo. No dia seguinte, elas foram até a Caixa Econômica. Dona Joana levou o comprovante, a identidade e o coração batendo tão forte que doía. O gerente conferiu tudo. Confirmou. O prêmio era delas. 3 milhões de reais. Limpos, livres de imposto. Elas saíram do banco sem acreditar. Dona Joana segurou a mão de Cida com força. Metade é sua, Cida. Não, Dona Joana. A senhora que colocou o dinheiro. E você que me acolheu quando meus próprios filhos me jogaram fora. Metade é sua. Não aceito, não. Cida abraçou Dona Joana e chorou de novo. Pela primeira vez na vida, ela teria uma chance real. Poderia dar uma casa decente para os filhos, poderia estudar, poderia viver sem medo de faltar comida no fim do mês. Dona Joana não contou nada para os filhos. Não quis, não precisava. Aqueles homens tinham feito a escolha deles. Agora ela faria a dela. Comprou uma casa simples, mas digna num bairro tranquilo. 3 quartos, quintal pequeno, portão de ferro. Nada luxuoso. Apenas um lugar onde ela pudesse viver em paz. Ajudou Cida a comprar uma casa também. As 2 viraram vizinhas, amigas de verdade. Família escolhida. Os meses passaram. Dona Joana reconstruiu a vida, plantou flores no quintal, comprou uma cadeira de balanço, adotou um cachorro vira-lata que apareceu na porta. Pela primeira vez em muito tempo, ela se sentiu leve, livre, feliz. Até que um dia, quase 6 meses depois da expulsão, a campainha tocou. Dona Joana abriu a porta. Era o filho mais velho, o metalúrgico. Ele estava com a roupa suja de graxa, o rosto cansado, os olhos baixos. Mãe, eu preciso falar com a senhora. Dona Joana não abriu o portão. Ficou ali, de braços cruzados, esperando. A gente vendeu a casa, dividiu o dinheiro. Mas o dinheiro acabou. Eu tô desempregado. Minha mulher me largou. Eu tô morando num quarto alugado que mal cabe uma cama. Ela não disse nada, apenas esperou. Eu vim pedir desculpa e pedir ajuda. Dona Joana respirou fundo. Olhou para o filho, aquele homem que ela criou, que ela amou, que a jogou fora como lixo. Você me expulsou da minha própria casa. Não olhou para trás. Não quis nem saber se eu tinha para onde ir. Você escolheu dinheiro. E agora o dinheiro acabou. E você quer que eu faça o quê? Eu sei que eu errei, mãe. Eu sei. Mas eu sou seu filho. Filho é quem cuida. Filho é quem respeita. Filho é quem não abandona. Você não foi filho. Você foi covarde. O homem baixou a cabeça. Não tinha o que dizer. Dona Joana continuou. Eu não vou te ajudar. Não porque eu não tenho,
mas porque você precisa aprender que escolhas têm consequências. Você escolheu me jogar fora, agora vive com essa escolha. Ela fechou a porta devagar. Não bateu, não gritou, apenas fechou e voltou para a cadeira de balanço no quintal. O cachorro veio e deitou no colo dela. Ela acariciou a cabeça do bicho e sentiu uma paz que não sentia há anos. Os outros 2 filhos também apareceram, em momentos diferentes, com desculpas parecidas, com pedidos parecidos. A resposta foi a mesma. Dona Joana não os xingou, não os humilhou, apenas disse não, porque aprendeu que amor não é obrigação e que família verdadeira é aquela que escolhe ficar, não aquela que fica por interesse. Cida estava na casa de Dona Joana quando o filho advogado apareceu pela última vez. Ele estava de terno, mas o terno estava amassado, a gravata torta, o rosto cansado, os olhos fundos. Ele olhou para a casa nova. 3 quartos, portão de ferro, quintal com flores. Olhou para o portão, olhou para a mãe, demorou alguns segundos antes de falar, como se estivesse calculando as palavras, preparando o discurso. A senhora ganhou na loteria, não foi? Dona Joana não negou. Não confirmou. Apenas olhou para ele sem dizer nada. Deixou o silêncio pesar. Deixou ele se contorcer. A gente é seus filhos. A gente tem direito a esse dinheiro. Dona Joana sentiu uma vontade de rir, mas não riu. Apenas inclinou a cabeça de leve, como quem ouve algo absurdo, mas previsível. Direito. Vocês tinham direito quando me jogaram na rua? Vocês tinham direito quando me trataram pior do que um cachorro? Quando dividiram a casa como se eu fosse um móvel velho que ninguém queria? O advogado cerrou os punhos. Tentou manter a voz firme, mas a voz saiu trêmula. Eu posso entrar com um processo. Eu sou advogado. Eu sei dos meus direitos. Dona Joana deu um passo à frente. Olhou fundo nos olhos do filho. Ele desviou o olhar, não conseguiu sustentar. Então entra, vai lá, tenta. Mas saiba que cada centavo que eu tenho vai ser usado para te impedir. E vai ser usado para ajudar quem realmente merece. Gente como Cida. Gente que tem coração. Gente que não abandona. Gente que escolheu ficar quando ninguém mais ficou. O advogado ficou parado ali por alguns segundos. Depois virou as costas e foi embora. Nunca mais voltou. Nenhum dos 3 voltou. Dona Joana nunca mais ouviu falar deles e, sinceramente, não fez questão. Ela viveu os anos seguintes em paz. Ajudou Cida a abrir um pequeno salão de beleza. Ajudou outras pessoas do bairro que precisavam. Pagou conta de luz de vizinho desempregado. Comprou material escolar para criança carente. Fez o bem sem esperar nada em troca, porque aprendeu que o dinheiro não muda quem você é, apenas revela. Dona Joana morreu aos 84 anos, tranquila, na cama da casa que ela comprou com o próprio suor e a própria sorte. Cida estava ao lado dela, segurando a mão dela, chorando, mas também sorrindo, porque sabia que aquela mulher viveu do jeito certo, escolheu as pessoas certas. E deixou um legado que não tinha nada a ver com dinheiro. Tinha a ver com dignidade. No testamento, Dona Joana deixou tudo para Cida e para os filhos dela. Para os próprios filhos, ela deixou apenas uma carta. Curta, direta, dolorosa. Vocês me ensinaram que família não é sangue, é escolha. Obrigada pela lição. Mas essa lição custou caro para vocês. E barato para mim. Porque eu descobri que ainda existem pessoas boas no mundo, e nenhuma delas tinha meu sobrenome. Os 3 filhos receberam a carta no mesmo dia. Leram, guardaram, nunca comentaram entre si. Cada um carregou aquele peso sozinho, e carregaram para sempre, porque tem coisas que dinheiro não compra, e uma delas é a chance de voltar no tempo e fazer diferente.